Olhe ao seu redor agora. Não desvie o olhar. O que você vê? A pia cheia de louça que está lá há 3 dias criando uma biologia própria? As contas empilhadas na mesa de centro, fechadas como sentenças de morte que você se recusa a ler? A cama desarrumada onde você passa horas rolando o feed buscando uma resposta que não existe em uma tela iluminada? Esse cenário, meu amigo, não é apenas desorganização. Não se engane chamando isso de preguiça ou falta de tempo. Isso é um espelho. O caos externo que você habita é o reflexo exato e brutal do caos interno que foi deixado para trás quando ela fechou a porta. Você está paralisado. O silêncio da casa, antes preenchido por vozes e planos compartilhados, agora grita a sua derrota. Você sabe que precisa se mover, sabe que precisa limpar, pagar, organizar, viver. Mas existe uma âncora invisível, pesada, feita de ressentimento e choque que te mantém preso nesse sofá. E o mundo lá fora? O mundo não para porque seu coração foi estraçalhado. O mundo é uma máquina indiferente que vai te moer se você continuar estático. A procrastinação, neste momento da sua vida, não é um hábito ruim. É um mecanismo de defesa falho de um animal ferido que finge de morto para ver se o predador vai embora. Mas o predador é o tempo, e ele não vai embora. Se esta mensagem, essa descrição crua da sua realidade atual ressoou como um soco no estômago, mostre que ainda existe vida nesses olhos. Deixe seu like agora como um ato de desafio contra essa paralisia. Inscreva-se neste canal para se juntar ao nosso batalhão de sobreviventes que decidiram não morrer na praia. E entre na nossa comunidade exclusiva para ter acesso ao arsenal completo de reconstrução mental. Vamos começar a guerra contra a sua inércia agora. Vamos entender a anatomia da sua paralisia. O seu cérebro, essa máquina biológica complexa projetada para a sobrevivência, entrou em modo de colapso. Quando passamos por um trauma emocional severo, como a traição de alguém em quem confiamos nossa vida por décadas, ou o fim abrupto de uma família, o sistema límbico sequestra a razão. Você entra num estado de congelamento. A ideia de lavar a louça ou arrumar o quarto parece uma tarefa hercúlea, comparável a escalar o Everest sem oxigênio. Por quê? Porque cada objeto na sua casa carrega um fantasma. A xícara suja foi a que ela comprou. A roupa jogada no chão era a que você usava quando ainda acreditava que tinha um futuro garantido. Organizar o ambiente exige confrontar a realidade de que aquele ciclo acabou, e seu cérebro primitivo quer evitar essa dor a todo custo. Então você procrastina, você adia, você diz, amanhã eu faço. Mas o amanhã é apenas um horizonte inalcançável onde você promete ser o homem que não consegue ser hoje. A procrastinação aqui é uma negação da realidade. É você dizendo para o universo, se eu não me mexer, talvez o tempo volte. Talvez isso seja um pesadelo, mas eu estou aqui para te acordar desse coma. A técnica que vou te apresentar hoje, a regra dos 2 minutos, não é sobre produtividade corporativa para engravatados felizes. Esqueça isso. Estamos falando de uma técnica de sobrevivência de campo. É sobre como fazer seu motor pegar no tranco no meio de um inverno nuclear emocional. É sobre enganar seu sistema límbico, contornar a dor e forçar a máquina a girar, nem que seja por 120 segundos, porque a única saída do inferno, meu caro, é atravessando-o. E você não atravessa o inferno parado, chorando as mágoas. Você o atravessa marchando, um passo minúsculo, mas firme, de cada vez. Deixe-me contar uma história que talvez soe familiar. Havia um homem, vamos chamá-lo de Carlos, 45 anos, 20 anos de casamento, 2 filhos. Um profissional respeitado, um provedor, um homem que construiu tudo com o suor do próprio rosto. Até o dia em que descobriu por uma mensagem de texto esquecida que sua lealdade tinha sido paga com traição. O divórcio foi rápido e brutal. Ela ficou com a casa principal, ele foi para um apartamento alugado, pequeno, escuro, mobiliado com o que sobrou. Nas primeiras semanas, Carlos funcionou no piloto automático, mas depois o silêncio o pegou. Ele parou de abrir as cortinas. As caixas da mudança ficaram empilhadas na sala por 4 meses. 4 meses vivendo entre papelão e poeira. Ele olhava para aquilo e sentia um peso físico no peito. Ele sabia que precisava limpar.
Ele sabia que aquilo era nojento, mas a simples ideia de começar fazia-o querer desaparecer. Ele dizia a si mesmo: "Para quê? Ninguém vem aqui, ninguém se importa. Eu sou um lixo, então vou viver no lixo." A desordem externa validava o sentimento interno de que ele tinha sido descartado. Ele estava esperando a vontade aparecer. Ele estava esperando a motivação bater na porta como uma visita inesperada. Mas a motivação não vem para quem está no fundo do poço. A motivação é um luxo para quem já está em movimento. Carlos estava esperando um milagre enquanto afundava na própria negligência, transformando seu santuário em um chiqueiro, punindo a si mesmo pela falha de caráter de outra pessoa. A virada de chave de Carlos não aconteceu num momento de epifania gloriosa com trilha sonora. Aconteceu numa terça-feira chuvosa, quando ele tropeçou numa daquelas caixas malditas e machucou o pé. A dor física o tirou do transe. Ele olhou para aquele caos, para aquela trincheira de lixo que ele chamava de lar e sentiu algo diferente da tristeza. Ele sentiu raiva, uma raiva fria, límpida. Ele percebeu que, ao viver naquela sujeira, ele estava concordando com a ex-esposa. Ele estava dizendo: "Sim, você estava certa, eu não valho nada." E naquele momento, ele decidiu que não daria a ela esse gosto, mesmo que ela nunca visse aquele apartamento. Ele se lembrou de um conceito estoico simples: você não controla o que acontece com você, mas controla como reage. Ele não podia consertar o casamento, ele não podia trazer a família de volta naquela noite, mas ele podia lavar um prato, apenas um. A tarefa parecia ridícula de tão pequena diante da magnitude da tragédia da sua vida. "Lavar um prato vai curar meu coração?" ele pensou com cinismo. A resposta é não. Mas lavar um prato provaria que ele ainda tinha domínio sobre a matéria, que ele ainda era capaz de impor ordem ao caos, que suas mãos ainda obedeciam ao seu comando e não à sua depressão. Ele se levantou, foi até a pia e lavou um único prato. Levou menos de 2 minutos, e quando ele colocou aquele prato limpo no escorredor, algo mudou. Uma fissura minúscula apareceu na muralha da sua paralisia. A história de Carlos não é única. Ela é o arquétipo do sobrevivente cínico que precisa reaprender a andar depois de ter as pernas quebradas pela vida. Aquele prato limpo foi a primeira vitória em meses. Não foi uma vitória contra a sujeira, foi uma vitória contra a entropia, contra a tendência do universo de decair para a desordem. Foi um ato de rebelião existencial. Ele não lavou a louça toda naquela noite, mas ele quebrou a inércia. E é exatamente aqui que a maioria dos homens falha. Eles olham para a montanha inteira, a vida destruída, as finanças arruinadas, a solidão, e paralisam pelo tamanho do desafio. Eles querem resolver tudo de uma vez, e como não podem, não fazem nada. A genialidade estúpida e simples da regra dos 2 minutos é que ela remove o peso da montanha e te deixa apenas com uma pedra na mão. Ela te tira do futuro, onde vive a ansiedade, e te traz para o agora, onde vive a ação. Se você já esteve neste campo de batalha olhando para o teto no escuro, paralisado pelo peso do mundo, comente "entendi" aqui embaixo. Sua voz se junta à de milhares de outros homens que despertaram e decidiram que não vão morrer soterrados pelos escombros do passado. Então, o que é a regra dos 2 minutos na sua essência filosófica e prática? A regra original, popularizada por gurus de produtividade como David Allen, diz: se uma tarefa leva menos de 2 minutos para ser feita, faça-a agora. Simples, certo? Mas para você, homem ferido, vamos reformular isso. A regra para você é: nenhuma ação de retomada da sua dignidade deve parecer maior do que 2 minutos. O seu cérebro, neste estado de alerta e trauma, vê qualquer tarefa longa como uma ameaça à sua conservação de energia. Ele está tentando te proteger, te mantendo na caverna. Quando você diz, "vou arrumar a casa toda", o seu cérebro grita, "perigo, gasto de energia excessivo", e te desliga. Mas quando você diz, "vou apenas dobrar esse lençol", ou "vou apenas tirar o lixo da cozinha", o radar de ameaça do seu cérebro não dispara. É muito pequeno para ser perigoso, é muito rápido para ser doloroso. É um cavalo de Troia. Você introduz a ação dentro das defesas da sua própria mente. Você engana a resistência. A procrastinação é alimentada pelo medo do desconforto da tarefa. Ao reduzir a tarefa a 2 minutos, você elimina o medo.
Você torna o obstáculo tão ridículo que não agir se torna mais vergonhoso do que agir. Vamos aprofundar na física da coisa. Isaac Newton, em sua primeira lei, declarou que um objeto em repouso tende a permanecer em repouso, e um objeto em movimento tende a permanecer em movimento. Isso é inércia. Você agora é o objeto em repouso. A força necessária para te tirar do zero absoluto é imensa. É por isso que começar é a parte mais difícil, é o atrito estático. Depois que você começa, entra o atrito cinético, que é muito menor. A regra dos 2 minutos é a faísca que vence o atrito estático. Ela não exige que você empurre o carro ladeira acima, ela apenas exige que você solte o freio de mão. Uma vez que você realiza aquela microtarefa de 2 minutos, pegar as meias do chão, responder aquele e-mail chato do advogado, agendar o dentista, você entra em movimento. E aqui acontece a mágica neurológica, a dopamina. Mesmo uma vitória minúscula libera uma dose microscópica de dopamina, o neurotransmissor da recompensa e da motivação. Você sente, mesmo que sutilmente, eu fiz algo, eu sou capaz. Essa sensação é viciante. Seu cérebro, que estava faminto por competência, recebe um petisco e pede mais. Frequentemente, você vai descobrir que, ao se comprometer a lavar a louça por apenas 2 minutos, você acaba lavando tudo, porque o difícil não era lavar, o difícil era começar. Mas cuidado com a armadilha da ambição precoce. O ego ferido quer se provar. Você vai tentar aplicar a regra e no primeiro dia vai querer fazer tudo. Vai querer limpar a casa, ir à academia, ler um livro e investir na bolsa tudo na mesma manhã. Não faça isso. Você ainda está convalescendo. Se você tentar correr uma maratona logo depois de sair da UTI, vai colapsar. Use a regra dos 2 minutos como um bisturi, não como uma marreta. O objetivo não é limpar a casa hoje. O objetivo é adquirir o hábito de não tolerar o caos. A consistência vence a intensidade. É melhor você gastar 2 minutos por dia organizando seu ambiente todos os dias, religiosamente, do que fazer uma faxina monstro uma vez por mês e viver na sujeira nos outros 29 dias. Estamos construindo um novo padrão de comportamento. Estamos reformatando o seu sistema operacional que foi corrompido pela depressão pós-término. Cada vez que você vê algo fora do lugar e pensa, isso leva menos de 2 minutos e age imediatamente, você está afiando sua vontade. Você está dizendo para si mesmo, eu sou um homem de ação. Essa identidade é o que foi roubado de você e é ela que estamos tomando de volta, centímetro a centímetro. Pense nisso como a teoria das janelas quebradas aplicada à sua alma. Na criminologia, essa teoria sugere que se uma janela de um edifício for quebrada e não for reparada, logo todas as outras janelas também serão quebradas. A desordem visível convida a mais desordem. Um ambiente degradado sinaliza que ninguém se importa, o que encoraja o vandalismo. Sua vida agora é esse edifício. A primeira janela quebrada foi o fim do seu relacionamento. Se você deixa a louça suja, segunda janela, as roupas no chão, terceira janela, a barba sem fazer, quarta janela, você está sinalizando para o seu subconsciente que a lei e a ordem foram abolidas, que o vandalismo é permitido, que você desistiu. A regra dos 2 minutos é o reparo imediato da janela. Caiu uma gota de café no chão? Limpe agora, 30 segundos. Chegou uma conta? Pague pelo app agora, 90 segundos. Tirou a roupa? Cesto de roupa suja agora, 15 segundos. Ao fazer isso, você impede que a degradação se alastre. Você mantém o perímetro do seu território seguro. Você está dizendo ao mundo e a si mesmo, aqui não. Aqui ainda existe um homem no comando. Aqui a ordem prevalece. Isso é território sagrado. Há uma dimensão ainda mais profunda, o domínio do tempo. Quando você está deprimido e procrastinando, o tempo se torna um inimigo disforme. As horas se arrastam, mas os dias voam. Você perde a noção de cronologia. A regra dos 2 minutos restaura sua relação com o tempo.
Ela te ensina o valor real de 120 segundos. A maioria das pessoas superestima o que pode fazer em 1 ano e subestima drasticamente o que pode fazer em 2 minutos. Em 2 minutos, você pode fazer sua cama, o primeiro ato de vitória do dia, como prega o almirante McRaven. Em 2 minutos, você pode fazer 3 flexões e 3 agachamentos, reativando sua circulação. Em 2 minutos, você pode escrever uma lista de prioridades. Ao preencher esses microespaços de tempo com ação intencional, você para de matar o tempo e começa a usar o tempo. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias temporais e passa a ser o arquiteto do seu dia. Para um homem que sente que perdeu os melhores anos da sua vida com a mulher errada, recuperar a posse do tempo presente é a maior vingança filosófica que existe. Você não pode recuperar os 10 anos passados, mas pode dominar os próximos 2 minutos. E o futuro é construído apenas por uma sucessão de agoras bem vividos. Vamos falar sobre o campo minado da mente. Sua mente agora está cheia de armadilhas. Pensamentos intrusivos sobre ela com o outro, sobre a injustiça da partilha de bens, sobre a saudade dos filhos. Quando você está ocioso, prostrado no sofá, você está caminhando despreocupadamente nesse campo minado. A ociosidade é a oficina do diabo, já dizia o ditado. E no seu caso, o diabo é a memória torturante. A ação é o escudo. É impossível focar intensamente em uma tarefa manual e ruminar sobre o passado ao mesmo tempo com a mesma intensidade. O cérebro tem uma largura de banda limitada. Quando você aplica a regra dos 2 minutos, você força seu foco para o objeto imediato, o prato, o lixo, o papel. Por 2 minutos, você está livre dela. Por 2 minutos, você está em meditação ativa. É um alívio, é um silêncio mental conquistado através do movimento. Se você encadear várias tarefas de 2 minutos, você pode comprar horas de paz mental. Você está ocupando o terreno da sua mente com logística, expulsando a emoção barata. É uma tática de guerra. Ocupe o espaço para que o inimigo não possa se estabelecer. Mantenha-se ocupado com a reconstrução da sua ordem e a desordem emocional terá menos espaço para manobrar. E não subestime o poder estético da ordem. Jordan Peterson fala incessantemente sobre arrumar o seu quarto, não como um conselho de mãe, mas como o primeiro passo para arrumar sua psique. O ambiente molda a mente. Se você vive em um chiqueiro, você se sente um porco. Se você vive em um templo, você se sente um monge ou um guerreiro. Quando você usa a regra para manter seu ambiente impecável, você está vestindo uma armadura psicológica. Imagine a cena. Você chega em casa depois de um dia de trabalho brutal, onde teve que lidar com advogados e chefes. Se a casa está um caos, você desmorona. Mas se a casa está em ordem, se a cama está feita, se a pia está limpa, o ambiente te acolhe. Ele te diz: relaxe, guerreiro, a base está segura. Você criou um santuário de recuperação. Você merece esse respeito. Você merece viver com dignidade, mesmo que esteja vivendo sozinho agora. Especialmente porque está vivendo sozinho. Ninguém vai fazer isso por você. Não tem mais nós, tem você. E você precisa cuidar de você com a mesma ferocidade com que defenderia um filho. A regra dos 2 minutos é a ferramenta para construir esse autorrespeito diário. Agora, vamos abordar a resistência cínica que está surgindo na sua mente. Mas isso é muito pequeno, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso mudar de shape. 2 minutos não resolvem nada. Escute aqui, o oceano é feito de gotas. A muralha da China é feita de tijolos. A grande mudança que você busca é uma ilusão se não for fundamentada nas pequenas disciplinas. Como você faz uma coisa é como você faz todas as coisas. Se você não tem disciplina para lavar um copo logo depois de usar, você acha mesmo que terá disciplina para construir um negócio milionário ou transformar seu corpo? Não se iluda. A negligência nas pequenas coisas é um câncer que se espalha para as grandes.
A regra dos 2 minutos é o seu campo de treinamento, o seu dojo. É onde você treina o músculo da vontade sem o risco de se machucar gravemente. Se você falhar em lavar a louça, ninguém morre, mas você se enfraquece. Se você vencer a louça, você se fortalece. Trate essas pequenas tarefas com a seriedade de um ritual sagrado. Cada vez que você vence a preguiça de 2 minutos, você está depositando uma moeda no cofre da sua nova autoconfiança. Quando a grande oportunidade ou o grande desafio vier, você terá saldo para pagar o preço. A aplicação prática requer gatilhos. Você não vai lembrar da regra magicamente. Você precisa de âncoras. Associe a regra dos 2 minutos a transições. Chegou em casa? 2 minutos para tirar a roupa de trabalho e guardá-la. Não jogue na cadeira. Acabou de comer? 2 minutos para limpar o prato. Acordou? 2 minutos para arrumar a cama. Antes de dormir? 2 minutos para organizar a sala para o dia seguinte. Crie checkpoint Charlies ao longo do seu dia. Nessas transições, seu cérebro está mudando de marcha e é o momento mais vulnerável para a procrastinação se instalar. É ali que você deve atacar. Torne isso não negociável. Como escovar os dentes? Você não debate consigo mesmo se deve ou não escovar os dentes, espero. Você simplesmente vai e faz. A regra dos 2 minutos deve se tornar automática. Quando se tornar automática, você deixará de gastar energia mental tomando decisões. A fadiga de decisão é real. Homens em processo de divórcio estão exaustos de tomar decisões. Vendo o carro? Assino o acordo? Falo com as crianças? Poupe sua energia decisória. Para essas grandes questões, as pequenas questões devem ser resolvidas por automação comportamental. A regra é o script que roda em segundo plano para manter o sistema limpo. Você está começando a ver a matriz agora? Não se trata de limpeza, trata-se de soberania. Trata-se de recuperar o trono do seu próprio reino que foi saqueado. O rei não vive na sujeira, o rei impõe a ordem. A procrastinação é o estado do súdito rebelde, do escravo das emoções. A ação imediata é a marca do soberano. Ao aplicar essa técnica, você está dizendo: eu comando este corpo, eu comando este espaço, eu comando este tempo. É uma reafirmação de poder em um momento onde você se sente impotente. E acredite, essa postura transborda. Quando você se torna o homem que não adia as pequenas coisas, você começa a andar diferente. Sua ex-mulher, seus colegas, seus filhos, eles vão notar. Não porque você disse algo, mas porque há uma aura de resolução em torno de você. A aura de um homem que não deixa pontas soltas. Se este vídeo está te entregando a clareza brutal e a estratégia que você buscava para sair da lama, deixe seu like agora, não por vaidade algorítmica, mas para que este farol alcance outros homens perdidos na névoa, homens que estão prestes a desistir e precisam saber que existe um caminho de volta através da ação. Prepare-se para os dias ruins, porque eles virão. Haverá dias em que a regra dos 2 minutos vai parecer impossível. Dias em que a gravidade da depressão será 10 vezes maior. Nesses dias, a regra é ainda mais vital. Reduza se for preciso. Se 2 minutos for muito, faça a regra dos 30 segundos. Mas faça algo. O zero é proibido. O movimento constante, por menor que seja, impede o congelamento das engrenagens. Lembre-se de Sêneca, não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Desperdiçamos tempo lamentando, hesitando, temendo. A hesitação é o ladrão de sonhos. A regra corta a cabeça da hesitação. Ela elimina o espaço entre o pensamento e a ação. Pensou? Fez, sem negociação interna. Você precisa se tornar um homem de instintos afiados. Viu o problema? Resolveu o problema. Essa agressividade positiva é o que vai te tirar do buraco. Você está em guerra contra a mediocridade que a tristeza tenta te impor. E na guerra, a hesitação mata. Haja rápido, haja pequeno, mas haja sempre. Outro aspecto crucial: o fechamento de ciclos. A procrastinação deixa ciclos abertos. A louça suja é um ciclo aberto. A lâmpada queimada é um ciclo aberto. O
O cérebro gasta energia tentando monitorar esses ciclos abertos em segundo plano, efeito Zeigarnik. Isso drena sua bateria mental. Você se sente cansado o tempo todo, mas não fez nada. É porque seu cérebro está rodando 50 abas de tarefas pendentes. Ao usar a regra dos 2 minutos, você fecha essas abas compulsivamente. Fechou, fechou, fechou. A cada ciclo fechado, você libera a memória RAM. Sua mente fica mais leve, mais ágil, mais capaz de focar no que realmente importa. Sua estratégia de longo prazo, sua carreira, sua nova vida. Você para de vazar energia vital. Você se torna hermético, blindado. A sensação de leveza que vem de ter tudo em dia é indescritível. É a sensação de liberdade real. Não a liberdade infantil de fazer o que quiser, mas a liberdade adulta de não ter pendências te assombrando. Imagine se daqui a 6 meses. Se você aplicar essa regra todos os dias, sua casa estará impecável, suas contas estarão pagas, suas roupas estarão prontas, seu corpo estará mais ativo, mas principalmente, sua mente estará afiada como uma lâmina de aço valeriano. Você terá treinado seu cérebro para rejeitar a passividade. Você terá se tornado um homem de execução imediata. E quando você encontrar sua ex-mulher, ou quando conhecer uma nova mulher, ou quando encarar um novo desafio profissional, eles verão um homem sólido. Não um homem que se desfaz em lágrimas e bagunça diante da adversidade, mas um homem que, diante do caos, arregaça as mangas e começa a ordenar o mundo, 2 minutos de cada vez. Essa é a definição de um homem de alto valor. Não o carro que ele dirige, mas a capacidade dele de impor ordem à realidade ao seu redor. Você está forjando esse homem agora, na pia da cozinha, no cesto de roupa suja, na planilha de gastos. Chegamos ao ponto de integração. Você entendeu que não estamos falando sobre faxina, estamos falando sobre exorcismo. Estamos expulsando o demônio da estagnação da sua vida. A regra dos 2 minutos é o seu ritual de exorcismo diário. Você não é mais o homem que foi deixado para trás. Aquele homem morreu no sofá, soterrado por caixas de pizza e autopiedade. O homem que está assistindo isso agora, o homem que vai levantar daqui a pouco e aplicar a regra, é um renascido. Você é um construtor. Você está diante dos escombros do seu passado com uma pá na mão, e você vai limpar esse terreno, tijolo por tijolo, caco por caco. Não importa quanto tempo leve, não importa o quão grande seja a montanha de lixo, você tem uma técnica infalível. Você tem a constância da gota d'água que fura a pedra. Nada resiste ao trabalho contínuo e inteligente. A sua vingança não será gritar, nem brigar, nem postar indiretas. A sua vingança será a sua ascensão implacável, silenciosa e ordenada. O pacto está selado, a chave foi entregue, a porta da cela está aberta, mas é você quem tem que caminhar para fora. Não amanhã. Não, depois que eu me sentir melhor. Agora. Assim que este vídeo acabar, identifique uma tarefa de 2 minutos, qualquer uma, e execute-a com a fúria de quem está lutando pela própria vida. Porque você está lutando para salvar o homem que você nasceu para ser das garras do homem que você se permitiu tornar. A procrastinação é o túmulo dos vivos. Saia desse túmulo. Deixe seu like como um selo de que você entendeu o jogo e aceitou o desafio. Comente abaixo qual foi a primeira tarefa de 2 minutos que você executou como sua maior descoberta de poder pessoal hoje. Inscreva-se no canal e entre na nossa comunidade exclusiva para nunca mais andar sozinho nessa terra de ninguém. O batalhão te espera. Levante-se e ande. Fique com Deus e até o próximo vídeo.